Você já ouviu falar em assertividade ou comportamento assertivo? Bom, hoje nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o que significa isso e eu vou dar algumas dicas também sobre como você ser uma pessoa mais assertiva. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Victor e eu sou psicólogo com foco na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Então, hoje eu vim falar nesse vídeo um pouco mais sobre a questão do comportamento assertivo. Bom, de acordo com muitos estudos, existem alguns tipos de comportamentos e eu vou explicar um pouco sobre cada um deles, mas o meu foco principal vai ser realmente sobre a assertividade. Então, existe o comportamento passivo, que é aquela pessoa que tem dificuldade de falar não, é aquela pessoa que normalmente aceita situações que ela não gostaria, situações que fazem mal, podem prejudicar ela de alguma forma. E aí é aquele famoso, aquela pessoa bonzinha, aquela pessoa engole sapo, digamos assim, né? É aquela pessoa que ela não consegue se posicionar. E aí ela acaba passando por situações que depois ela fica se sentindo mal, ela fica se perguntando, por que que eu aceitei isso? Por que que eu passei nisso? Por isso. Depois nós temos o comportamento agressivo, que já é totalmente oposto. É aquela pessoa que se impõe, é aquela pessoa que às vezes fica até nervosa, é aquela pessoa que não se importa com o que o outro vai sentir, como ela vai se colocar, ela só quer saber do próprio benefício. Muitas vezes ela acaba sendo uma pessoa grossa, uma pessoa ignorante e acaba machucando os outros. Porque como ela não se importa, não está nem aí, ela acaba prejudicando os outros. E temos também o comportamento assertivo. A pessoa assertiva é uma pessoa que ela sabe se colocar, ela sabe o que ela quer, ela sabe dos seus objetivos, dos seus desejos, e quando ela está numa situação que ela precisa se colocar, ela sabe dizer não, ela sabe trabalhar de uma forma que não vai ferir o outro, mas também não vai prejudicar ela mesma. Como a pessoa com um comportamento assertivo, ela tem mais essa confiança, ela consegue se expor, ela consegue se expressar melhor, consegue colocar os desejos, os objetivos que ela tem, ela consegue coisas que os outros comportamentos muitas vezes não conseguem, como passivo ou agressivo. Então, por exemplo, vamos supor que você quer pedir um aumento para o seu chefe. Com um comportamento assertivo, como você consegue expressar, consegue colocar quais são os motivos dessa sua pedido de aumento, então você tem mais chances, é claro que não é garantido, mas você tem mais chances de ter sucesso naquilo que você está buscando. E eu gostaria de deixar claro duas coisas. Uma é que o comportamento assertivo não tem como você ter esse comportamento todas as vezes, 100% do tempo. Sempre vai ter alguma vez que às vezes você vai acabar caindo um pouco na passividade, um pouco na agressividade. E além disso, o comportamento assertivo não é uma coisa que nasce da noite para o dia, é uma coisa que requer esforço, requer práticas, requer muito trabalho, porque não adianta você, por exemplo, você é uma pessoa que já está há 40 anos, você sempre foi uma pessoa passiva. E aí você começar a tentar ser uma pessoa mais assertiva, não vai ser de uma hora para outra. Você tem que ir treinando, você tem que ir fazendo exercícios, que inclusive agora eu vou passar alguns exercícios sobre como você pode ser uma pessoa mais assertiva. Bom, o primeiro é você analisar as situações. Então, tenta pensar em algumas situações que você passou, pode ser recentemente ou pode ser um pouco
já um tempo maior, escreve num papel ou no celular, no computador, onde você preferir, e anota qual foi a situação e como você se comportou. Aí você vai colocar lá, por exemplo, eu tive dificuldade de dizer não para determinada coisa. Eu fiz uma coisa que me fez mal depois, que eu não queria ter feito. Ou então, a partir de uma determinada situação, eu acabei explodindo, acabei ficando muito nervoso. E aí você vai notando esses padrões de comportamento, e aí a partir disso você pode ir colocando como que eu poderia ter me comportado de uma forma mais assertiva. Então, por exemplo, na questão do comportamento passivo, eu poderia ter falado não, poderia ter falado que eu não queria fazer isso, que não é uma coisa que iria me fazer bem. Então você vai fazendo, um dos exercícios é você fazendo isso, essas anotações. Depois disso, você vai pensando como que eu posso me comportar de uma forma mais assertiva em situações futuras. Se você tiver muita dificuldade de fazer isso com as pessoas, você pode treinar no espelho mesmo. Pensa em uma situação, elabora ou lembra de uma situação que você passou, pensa que você está falando com uma outra pessoa, seja um familiar, um amigo, seja lá quem for. Pensa que você está falando com essa pessoa e imagina, faz como se fosse um teatro. Imagina como você poderia se colocar de uma forma mais assertiva. Além disso, você pode também, depois que você já estiver um pouco mais acostumado, você pode começar pensando em pessoas que você tem um pouco mais de facilidade de começar a colocar isso em prática. Então, por exemplo, no trabalho seria muito difícil, mas eu posso ser um pouco mais assertivo com o meu marido, com a minha esposa, ou com os meus filhos, ou com algum outro familiar. Então, você ir começando aos poucos para você ir se acostumando com esse comportamento assertivo, até que isso fique mais fácil para você e aí você consiga ir expandindo, você consiga ir sendo mais assertivo com outras pessoas em outras situações. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido. E não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho de notificações, de deixar o like. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aí embaixo. Até o próximo vídeo e tchau!